Tá valendo? Tá. Boa noite, amigos. Quinta-feira, 19 horas, 23 de maio. Aqui à minha esquerda a Elisângela, nossa intérprete de Libras. Bem-vinda mais uma vez. Aqui o Gilson Machado, nosso novo presidente da Embratur. Tem algumas novidades para vocês, vai falar dos números, tendo em vista a não exigência da reciprocidade de visto, entre outras coisas. Teve agora, fazer uma viagem no Vale do Ribeira. Vale do Ribeira. Cananéia, tivemos em Miracatu. Eldorado. Tivemos na Caverna do Diabo. Minha terra, para não ter dúvida. E mais à direita, o Lincoln Lisone, nosso chefe da Casa Civil, que vai falar sobre o CDE. Está caminhando, depois da nossa última viagem aos Estados Unidos. O Trump deu o sinal verde, né? E trabalhou por nós, depois com o Benjamin Netanyahu também. Então ele vai falar que pé está a nossa entrada na CDE. Então vamos lá, hoje pela manhã nos deslocamos para Cascavel, Paraná, e dali iríamos de helicóptero até Capanema, para a inauguração da hidrelétrica Baixo Iguaçu. As condições meteorológicas não permitiram que nós fôssemos para lá, então a inauguração foi feita, foi realizada no dia de hoje. Essa hidrelétrica produz energia para aproximadamente 1 milhão de pessoas, né? Quase 0,5% da população brasileira. Então é muito bem-vinda. Energia nunca é demais, muito pelo contrário. Nos últimos anos tivemos aí picos, né, de falta de energia. O Brasil teve que socorrer das termoelétricas, custa caro, aumenta o preço da tarifa na ponta da linha, além de poluir o meio ambiente. Então, parabéns aí à Copel, ao governo do Paraná, Ratinho, que esteve lá também. E aproveito a oportunidade, né? Na ida foram uns meia dúzia parlamentares do Paraná conosco, entre eles o deputado Vermelho, entre eles, né? Tinha o Felipe Barros também, tinha ali, quem mais não lembra aqui o nome aqui, tinha vários parlamentares lá. E foi tratado o assunto ali, com o Vermelho, da Estrada Parque Caminho do Colono, que fica dentro ali do Parque Nacional do Iguaçu. Então, uma estrada de 17 quilômetros, que está por falta de licenciamento, não liga duas cidades ali da região, Medianeira e Serranópolis. Então, da nossa parte, já conversamos com o ministro Ricardo Salles para a devida licença, e tem também a licença estadual, que parece que está bastante adiantado lá com o governador Ratinho junto. Então, se Deus quiser, brevemente teremos essa estrada aqui aberta, passa por dentro do Parque do Iguaçu e vai ajudar também, além do trânsito, né, de escoamento de produtos, a questão do turismo naquela região. Bem, um outro assunto, ontem tivemos uma reunião junto com o Onix, com a bancada do Nordeste, e amanhã estaremos em Recife, na reunião com os governadores, onde vários outros ministros nossos se farão presentes, e será anunciado então o nosso plano estratégico para o Nordeste. Vamos anunciar lá também, apesar de já ter sido coisa antiga, a questão do 13º para o Bolsa Família. Isso vai levar aproximadamente mais 2 bilhões e 200 só no mês de dezembro, extra para a região Nordeste. E também a questão da internet nas escolas. O ministro Marcos Ponce, da Ciência e Tecnologia, conseguiu fazer com que um satélite que custava para nós em torno de R$800 mil por dia, realmente o seu sinal poder ser utilizado, tendo em vista ele ter desjudicializado, isso mesmo? Isso mesmo. Essas questões junto ao Supremo Tribunal Federal. Agradecemos ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que ajudou a resolver essa situação também. E ele já instalou, né, desde o começo do ano, então, aproximadamente 3 mil pontos em escolas do Brasil. Um pouco mais de 2 mil só no Nordeste. Até o final do ano terão 10 mil escolas com ponto de internet. E a capacidade desse satélite é para 50 mil pontos. Então, logicamente, ele recebe as demandas, faz a devida triagem, né, pedido de prefeito, vereador, deputado, gente do povo também, e vai então disponibilizando uma pequena antena que é instalada na escola ou na comunidade. Então, via sinal do Wi-Fi, 300 metros, o pessoal tem internet. Isso tem mudado, já começou a mudar a vida dessa garotada em sala de aula. Deixa eu aproveitar aqui rapidinho. Gilson,
fala um pouquinho aqui as consequências da não obrigação da reciprocidade de visto para 4 países aí. Japão, Canadá, Estados Unidos e Austrália. Tudo bem. Automaticamente nós já tivemos um incremento de 52% de emissões reais de passagem, de acordo com o dado hoje que eu recebi na BIH aqui no congresso que teve aqui no auditório Nereu Ramos. A BIH, que representa 36 mil hotéis no Brasil, segundo o seu presidente, o Manuel Aliás, o baixinho de Cateús, né? E precisamos divulgar o nosso país. Eu quero pedir a vocês que estão agora nos assistindo, presidente, uma liberdade, do pessoal duplicar essa live, principalmente o pessoal que está fora do Brasil, dizer que o Brasil mudou. Nós estamos fazendo nosso dever de casa, presidente. Nós não temos guerra, nós temos um povo acolhedor. Poucas pessoas sabem, mas 96% dos turistas estrangeiros que vêm ao Brasil voltam para o Brasil. Nós temos uma Polinésia dentro do Brasil, que é a região da Baía de Angra. Nós temos um Caribe dentro do Brasil, que é o Nordeste brasileiro. Nós temos 6 biomas que poucos países têm a quantidade de natureza, de fauna, de flora e de variedade de peixe que tem. Nós temos o Cerrado, a Amazônia, o Pampa, a Caatinga, o Pantanal. Então, falar de natureza no Brasil é chover no molhado. Nós temos 8.500 quilômetros de costa, precisamos divulgar isso, de águas quentes, sem furacão. Nós não temos furacão, nós não temos terremoto, nós não temos terrorismo no nosso Brasil. Nós temos mais de 30 mil quilômetros de rios navegáveis de água limpa. Agora, temos algum gargalo, presidente. Por exemplo, o preço das passagens. Hoje foi unânime hoje que um dos maiores gargalos do turismo no Brasil é o preço das passagens. Vou dar um exemplo. O cidadão que mora em São Paulo, que é o maior emissor de passagem hoje, é mais barato ele sair de São Paulo para a Austrália, com um pacote incluído de hotel, do que ele sair de São Paulo para conhecer a terra dos Yanomami, em São Gabriel da Cachoeira, na cabeça do cachorro lá, com os municípios de Barcelos, Santa Luzia do Norte e São Gabriel da Cachoeira, que são 3 municípios juntos que são maiores do que São Paulo. E sim, o Rio Negro, um belíssimo ecoturismo abundante, fauna, flora diversa, então, e o brasileiro não consegue pagar para ir lá com o preço que está nas passagens hoje. Esse é o verdadeiro gargalo que nós temos. Tá? Você volta daqui a pouco. Volto. Falou muito aqui, falou bem. Hoje de manhã também, antes de viajar para Cascavel, recebemos a visita da cúpula da Fiat Chrysler e logo depois eles anunciaram, Onyx, 16 bilhões de investimento até 2024. E aproximadamente 16 mil novos empregos diretos e indiretos também serão criados nesse período aí. Onyx, OCDE. Bom, acho que é muito importante, né? Primeiro, ressaltar o resultado positivo da viagem do presidente aos Estados Unidos, os Estados Unidos apoiando o ingresso do Brasil, desde a década de 90, que o Brasil trabalha para ingressar nesse seleto grupo de países, são 36 países, onde ao o país internalizar as práticas da OCDE, ele melhora não apenas a sua governança interna, melhora a condição da chegada do investimento internacional, faz parte desse processo importante, né, da internacionalização da economia brasileira. O Brasil, de todos os países não membros, é o mais aderente ao OCDE, e lá esteve o ministro Ernesto, das Relações Exteriores, com a sua equipe, e nós enviamos 2 técnicos aqui da Casa Civil, um deles, o primeiro o Dr. Santini, e depois o Marcelo Barros, que é um técnico do TCU, que veio para trabalhar no nosso governo. Ele há mais de 5 anos ele constrói todo esse projeto de governança pública no Brasil, monitorado pela OCDE. Já, presidente, na transição do nosso governo, nós já utilizamos esse processo de governança pública, e hoje o governo Bolsonaro ele está afinado com o processo de governança preconizado pela OCDE. Então, o reforço dos Estados Unidos no apoiamento ao ingresso do Brasil nos ajuda, e a gente estima aí que talvez num prazo de 2 a 3 anos a gente possa estar nesse seleto grupo de países aí, com o Brasil mais uma vez abrindo a sua economia, o que é mais importante, né? Vai trazer empregos de qualidade e melhorar a vida dos brasileiros. Em nossa viagem aos Estados Unidos,
há um mês e pouco, eu pedi ao presidente Trump que nos aceitasse nesse grupo, né? E ele aceitou e logo depois divulgou e começou a trabalhar nesse sentido. Vale a pena dizer também que eu pedi ao presidente Trump que o Brasil fosse incluído na condição de grande aliado extra-OTAN. E há 2 semanas ele também enviou essa mensagem ao Congresso americano para nos incluir nessa categoria. Teremos várias vantagens na questão de defesa, na questão de geração de energia, entre outras situações. Então, isso também é muito bom porque nos aproxima dos Estados Unidos e sem deixar de lado de outros países que interessam para nós continuarmos fazendo negócio, como está previsto uma viagem minha para a China no segundo semestre. Como estaremos na Argentina também no começo agora do mês que vem. Temos uma preocupação muito especial com a Argentina, nós não devemos nos imiscuir nas questões políticas de outros países, mas a gente gostaria sim que a Argentina continuasse o rumo da democracia e da liberdade. Voltar, quem estava há pouco tempo no governo lá é a mesma coisa que voltasse aqui no Brasil, quem estava há pouco tempo aqui também. A gente sabe que o caminho para Cuba passa pela Venezuela. Nós estamos torcendo, devemos anunciar alguma coisa a mais com a Argentina, com o presidente Macri, para ajudar até a Argentina. Você pode falar, avançou a questão dos vinhos no Mercosul? Bom, o Brasil trabalha junto com os países membros do Mercosul num acordo, né, com a comunidade europeia, com o mercado comum europeu. O mercado comum europeu ele é muito complexo, né? Agora mesmo os produtores franceses, né, colocaram uma série de restrições, mas nós estamos trabalhando para, de maneira produtiva, poder dar melhor capacidade de competitividade para os produtos brasileiros e ampliar o mercado. É um acordo que poderá render em torno de mais de 60 bilhões de dólares por ano, e isso é muito importante para a economia brasileira. Então a gente está trabalhando com cuidado, mas caminhando para esse processo de internacionalização do Brasil. O Brasil tem que se aliar aos países que são prósperos, aos países que tratam com respeito e com liberdade o empreendedor, e não as republiquetas que, lamentavelmente, pelo viés ideológico, o Brasil se aliou no passado. Diz-me com quem tu andas que eu direi quem tu és, é isso mesmo? Isso. Não vamos aqui ignorar apoio, parcerias, comércio com outros países economicamente mais fracos do que nós, mas queremos aproximar de todo mundo sem um viés ideológico. Na questão da OCDE, tivemos também, na nossa viagem a Israel, pediu ao Benjamin Netanyahu, e ele se comprometeu publicamente a nos apoiar. Então, praticamente, nessa reunião em Paris, que está presente o nosso ministro Ernesto Araújo, entre outras pessoas do nosso governo, está praticamente bastante acertado, né, a nossa entrada na OCDE. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Presidente, lembrar os 71 anos do Estado de Israel ontem. Estivemos ontem lá, 71º aniversário de Israel, tá ok? E usei da palavra lá, até falamos, né, que nós, nos anos 40, a gente via o mundo pelas mãos de uma parteira. Uma parteira, né? Quem é dessa época, só um pouquinho depois. Nos anos 50, mas que é parteira. E Israel veio ao mundo pelas mãos de um parteiro. Quem é? Oswaldo Aranha. Tá certo? Grande parteiro aí. Parabéns ao Estado de Israel. Quando estivemos lá, assinamos meia dúzia acordos de segurança, de defesa, de tecnologia, piscicultura. Temos muito a aprender com eles. Nós temos também um potencial enorme aqui. E essa aproximação com Israel está sendo excepcional. Estaremos agora também no meio do ano no Japão, no G20. Temos ali reuniões particulares com o primeiro-ministro japonês. Vamos tratar muita coisa, quem sabe ali assinamos alguma coisa sobre biodiversidade na região amazônica, entre tantas outras coisas que podemos assinar com o Japão. E queremos fazer isso com o mundo todo, tá? Não temos restrição. E parceria, os dois lados ganham. Então buscaremos isso de todas as maneiras. Vou dar uma boa notícia aqui para os pessoal concursados da Polícia Federal. O ministro Moro trabalhou muito nessa proposta, junto ao ministro Paulo Guedes, da Economia. Conseguiu o sinal verde com o Paulo Guedes, sinal que o Moro está prestigiado. Não é qualquer um que consegue isso, tá certo? E hoje assinou o decreto que autoriza a nomeação de 1.047 novos policiais federais. A convocação será feita
o mais rápido possível. O pessoal faz uma passagem aqui em Brasília e depois, né, de algum tempo, como meu filho Eduardo Bolsonaro fez no passado, ele vai aqui se espalhar pelo Brasil e nos ajudar naquilo que todo mundo sabe que a Polícia Federal faz no Brasil. Gilson, turismo, Gilson, 1 minuto. Vamos lá. Voltando a falar do nosso dever de casa, nós temos a comemorar, hoje inclusive no Congresso da ABH aqui na Câmara, a entrada da primeira companhia estrangeira para operar dentro do Brasil, que é a Air Europa. Isso é uma conquista do governo Bolsonaro. Talvez não saia na grande mídia, mas os senhores não têm noção da importância que esse ato representa. Nós precisamos transformar, e o presidente Bolsonaro hoje foi citado no Congresso como o presidente do turismo, porque é o primeiro presidente que está transformando. Não. O presidente turista, pô? É o presidente do turismo, que é o primeiro presidente. Você não foi nomeado presidente da Bratuja, quer perder emprego, pô? Que está transformando. Vai, Gilson, bora, Gilson. Vamos lá, que está transformando. Câmara da Peste, da turismo. Tu é da onde, Câmara da Peste? Recife, Pernambuco. Recife, Pernambuco. Valeu. Está transformando o turismo numa política de Estado e não numa política de governo. Nós temos vários projetos, inclusive imersão da terceira idade, que precisa ser incluída no turismo brasileiro. O mundo todo utiliza o turista da terceira idade. Nós não temos nenhuma política específica, Onyx, para a terceira idade. Cada vez mais pessoas se aposentam no Brasil. E temos hotéis, temos alta e baixa estação, por que não fazer uma política específica na baixa estação, por exemplo, e na alta mesmo, para quem tem acima de 65 anos de idade? Esse pessoal sofre de depressão, muita gente fica dentro de casa, não sai. Era para o pessoal da hotelaria, que eu já conversei com o Manelzinho de Crateús, que ele disse que concorda de dar 50% de Crateús? É. Terra do meu sogro, pô. Inclusive ele mandou um abraço, disse que Dona Toinha era dona do Hotel Oriente, lá em Crateús, era a avó da Dona Michele, nossa primeira dama. O pai do cara chato que é meu sogro, tinha um hotelzinho lá. Hotel Oriente. E é isso aí, transformar o turismo numa política de Estado, como a França, como a Espanha transformou Israel da crise, o Portugal transformou Israel da crise. E vamos fazer, presidente, me desculpa a intromissão, a lei Manel Foguete, que é o destravamento dos nossos gargalos ambientais. Eu ouvi o áudio desse Manel Foguete numa audiência pública, parece talvez uma Câmara de Vereadores, se não me engano. Não, foi aqui no Ministério do Meio Ambiente, no workshop náutico. Tá, eu ouvi, passei esse áudio de 5 minutos para os 22 ministros na última terça-feira. Resumindo, ele quer construir um pequeno pia, né, com uma casinha em cima, para vender ali umas besteirinhas ali, um pão com ovo, uma tubaína, tá certo? Familiar. E daí ele começa a falar da peregrinação dele, licença para isso, licença para aquilo. No final ele está lucadinho e está fugindo da polícia para não ser preso, tá certo? Então 5 minutos contando aí dezenas de documentos que ele precisava para botar a birosca para funcionar. A primeira coisa, Onyx, a residência dele, a birosca, tinha que enfiar 600 metros longe da margem do rio. O cara vai parar o barco, vai dar 600 metros, fica complicado, tá certo? Então isso aí, em parte, a nossa MP da Liberdade Econômica atendeu. Quer falar alguma coisa rapidinho dessa MP? Eu acho que é muito importante, presidente, que desde a sua campanha, o senhor no governo tem nos comandado e cumprido com aqueles compromissos assumidos. E a medida provisória da liberdade econômica, ela pela primeira vez, desde que o Brasil é república, o cidadão justo, a cidadã chega à frente do governo e ele tem razão. Não é o agente público que tem razão. Ele não tem que ficar provando nada. Ele vai lá, declara e faz o seu ofício, faz o seu trabalho. Esse Manuel Foguete, se a tentativa dele fosse agora depois da medida provisória, 90% dos problemas dele não tinha existido. Então, isso tem um alcance espetacular. Então, presidente, isso é importante do Brasil saber. Vamos falar um pouquinho de decreto das armas? Então vamos lá, vou dar uma entrada aqui e vou fazer um ping-pong aqui. Quiser falar, você fala também, Júlio. Tá certo? A segunda emenda americana é de 1791, o pessoal sempre fala isso aí. Eu vou ler aqui. Sendo necessária a segurança de um Estado livre, a existência de uma milícia bem organizada, o direito do povo de possuir e usar armas não poderá ser impedido. 1791. Depois tivemos aí, independente do Brasil, é isso mesmo? 1822. Tivemos alguns. Olha só, desde quando é essa emenda aqui americana? Tivemos a lei a hora depois,
República, etc. Então nós fizemos o decreto de 2 semanas e depois começaram a pipocar ações na Justiça. O próprio Ministério Público entrou com uma ação no Supremo. Também parlamentares, partidos políticos entraram com um projeto legislativo para revogar, tornar sem efeito o nosso decreto. Então nós levantamos aqui onde tinha maior incidência de reclamações sobre isso, e para nós não ter problemas com a Justiça ou com a Câmara e colocar em risco todo o decreto, nós reestudamos juntamente com a Advocacia Geral da União, a Casa Civil, o Ministério da Justiça, a Defesa, entre outros aqui, e a mudança não foi muita coisa, tá? 90% foi preservado e nós atenuamos. Algumas coisas estavam na lei que tinha que ter exigência, que teria o Exército responsável para aquela decisão daquelas pessoas. E digo mais, se o Exército é responsável, com todo respeito, né? Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas, a gente vai conversar e colocar aquilo sem ferir a lei, e o Exército vai cumprir isso aí, porque via Ministério da Defesa, o decreto anterior teve total apoio do ministro Fernando, né? Da Defesa. Então está autorizado aqui armas de fogo de uso permitido, né? Tinha restrições feitas a calibres, etc, etc, e continua autorizado calibre 44 Magnum, 45 ACP, 357, todas as espingardas sem limitação de tamanho e cano, e impedimos ali, para evitar que alguém burlasse alguma coisa, né? Calibre menor que 5,56 por 45. É o fuzil, basicamente, de combate. Então, acho que ninguém, até nós aqui, reconhecemos que dava margem a isso e refizemos isso aqui. A questão de porte de fuzil em área rural. Tá ok? Então, no caso do fuzil, a aferição dos parâmetros vai ser feita pelo Comando do Exército. Eu estou falando de fuzil. As demais armas de porte, sem problema nenhum. Inclusive, comprada fora do Brasil. Tá? Conceito de residência, né? Era o interior da residência tua, você não podia para o quintal, e no tocante à propriedade rural, era também na área coberta ali, você não podia no perímetro da sua propriedade. Permitimos isso para que todo o perímetro da sua propriedade, né? Se a tua terra aí tem 500 hectares, você vai poder usar essa arma dentro dos 500 hectares sem qualquer problema. Digo mais, já conversamos com o Rodrigo Maia, para em condições de votar um projeto de lei de autoria Afonso Ram do Rio Grande do Sul, nessa linha também, não seria decreto, lá é lei, e se aprovar é bom porque evita qualquer questionamento tocante a isso. Então, Afonso Ram está de parabéns aí, nosso gauchão, tá? E o Rodrigo Maia também, que falou que vai botar em votação esse projeto aqui. O prazo do certificado, 5 anos, passou para 10. Detalhe, o que foi alterado aí? Você, quando tirou a carteira de motorista, qual é o teu carro? Fusca. Um Fusca. Você quer dirigir, por exemplo, uma Brasília. Você tinha que tirar a sua carteira de motorista? Então vale, a carteira de motorista vale para qualquer carro, né? Naquela categoria. E então o nosso registro, o nosso porte vale para todas as armas. E ponto final. De calibre permitido. Tem gente, tem 2 armas ali, calibre permitido, lógico. Tem 2 armas e tinha tirar 2 registros, 2 portes de arma. Não tem cabimento isso aí. Prazo, tal. Subjetividade, no caso, para ver que não houve mudança, né? A quantidade de armamento tinha que ter uma definição, está escrito lá na lei, e nós ali não fomos claros no tocante a isso aí. Permanece 4 armas de uso permitido, né, para o cidadão comum, exceto para os CACs. O colecionador pode ter 5 de cada modelo de uso permitido e uso restrito, né? O caçador 15 de cada modelo e o atirador 30 de cada modelo. Está de bom tamanho. Não tínhamos isso no passado. A questão do limite de munição. Impusemos limite de munição para algumas circunstâncias. 1.000 por ano para armas e munições de uso restrito. Eram 50, passou para 1.000. 5.000 por ano para arma de uso permitido. Passivo de ampliação mediante a autorização do Exército. Então, a autorização do Exército é acima de 5.000. Senão o cara vai comprar ali, eu poderia comprar 1 milhão aí. Eu acho que não tem nem que discutir esse assunto aí, tá certo? O porte de trânsito, temos a garantia de trânsito como arma curta, municiada para proteção. Do CAC, tá certo? Porte para praça com estabilidade. O que é praça? É o sargento, cabo, subtenente, suboficial,
não tinha porte, dependia de uma adesão do comandante, né? Ele agora, o decreto garantiu para eles aí, bem como para os militares da reserva, remunerada. No tocante, por exemplo, o pessoal que é R2, tá? É militar da reserva não remunerada, é oficial R2, sargento temporário, ele por estar nessa situação, aquela comprovação de efetiva necessidade não precisa disso. Isso aqui já está garantido a comprovação de efetiva necessidade. Daí ele segue os trâmites como se fosse um civil, né, que busca aí conseguir a sua posse e seu aporte de arma de fogo, né. A abertura do mercado, o monopólio foi quebrado, vai poder importar arma de fora, entra em vigor, se não me engano, daqui a 2 meses, né? Tá? É para dar tempo até para o Exército, a Polícia Federal se preparar para isso daí. Bem, no tocante às armas, estamos cumprindo, não custa nada falar, né? O que você, cidadão, decidiu em 2005. Tivemos um referendo dizendo que no Brasil, né, poderíamos continuar comercializando armas e munições. O 11 trabalhou muito nisso, pelo voto não. Nós ganhamos por aproximadamente 2/3 do 65% no Brasil. 2/3, 65% ganhamos. E está permitindo, então, desde aquela época, a compra de armas e munições. Só que os governos que estavam naquele momento, PT, resolveu fazer o quê? O PT gosta tudo Estado na mão, sempre aquele mais do que viés autoritário, e uma boa ditadura começa desarmando o povo, tá? Eles impuseram um desarmamento criminoso, de modo que só o criminoso, o bandido, podia ter arma. Se tivesse tirado a arma de todo mundo, ele podia até pensar, eu não sei, eu pensaria, mas seria favorável a liberar para o cidadão de bem, tá certo? Mas nem isso aconteceu. A bandidagem continuou cada vez mais armada e aumentou-se assustadoramente o número de mortes. E por coincidência ou não, vamos repetir aqui, né? Nós assinamos um decreto da posse de arma de fogo, acho que foi final de janeiro, se não me engano. Tá certo? O ministro Moro chegou, logo no comecinho de fevereiro, apresentou o seu projeto anticrime, tá? E tivemos uma redução de 24% no número de mortes por armas de fogo. Se tivesse aumentado, quem seria o responsável? Quem? Nós, pelo decreto da posse de arma de fogo. Talvez o Moro também seria crucificado nesse momento. Foi exatamente o contrário. É a mesma coisa. Nós queremos reduzir o número de acidentes de trânsito. O que se pode fazer? Uma decisão ousada. Conversei com o ministro Tarcísio, da Infraestrutura, estava na mesa dele, por coincidência, pedidos para 8 mil e poucos novos pardais, novas lombadas eletrônicas. Falei para ele, ô Tarcísio, engaveta esse trem aí. Ele é capitão como eu, né, mas eu sou mais antigo do que ele, então engaveta esse trem aí. Não tem novos pardais em estradas federais. Teve uma pressão depois de alguns pequenos grupos, em local de risco. Não tem local de risco. Ninguém é otário, tem uma curva na frente, uma ribanceira, o cara entrar 80, 90, 100 por hora. Não é otário, não faz isso aí. Não precisa ter um pardal para multar o cara lá. Tá certo? Então, e em estradas federais, os contratos, porventura, forem vencendo, né? Nós não vamos renovar. Então, se tem pardal novo, é rodovia estadual. E deu certo isso aí. Nós devemos acreditar, como o Monique sempre disse, acreditar em você, cidadão, que você é responsável, cumpridor dos seus deveres, e devemos dar, como na MP da Liberdade Econômica, acreditar em quem quer produzir, né? Acreditar no motorista em si. Então, repito aqui, semana que vem, vamos pegar a palavra final do nosso presidente Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre no Senado também. Temos um bom relacionamento, para ver se a gente enfia uma medida provisória para essa mudança no Código de Trânsito. Gilson. Perfeito. Posso falar? Você pode, deve. Não, eu só quero lembrar 3 coisas aqui que eu acho que é importante. Primeira delas, né? O presidente Bolsonaro é o primeiro presidente desde o referendo do desarmamento que respeitou a decisão que a população brasileira tomou. Todos os demais contrariaram a decisão da população brasileira. O que nós estamos garantindo com o decreto de posse de armas e agora com o decreto que organiza os colecionadores, atiradores, caçadores, nós estamos garantindo a livre opção, o livre direito. A pessoa escolhe se ela quer ou não ter uma arma em casa. Agora, para ela ter esta arma em casa, ela tem regras e condições que ela tem que cumprir. E, por fim, era um compromisso do presidente dar condição a que o produtor rural, em qualquer lugar do Brasil, ou a produtora rural, ela pudesse ter a arma
para o seu cotidiano. Uma arma em uma fazenda, ela é como qualquer outro instrumento, ela faz parte da vida das pessoas, né? Por exemplo, nós temos situações na fronteira com o Uruguai, com a Argentina e com o Paraguai, gravíssimas, provocadas por javalis. Os javalis, quando cruzam com o nosso porcos, ele adquire uma capacidade, uma agressividade impressionante. Eles comem, por exemplo, se tiver 50, 60, 70 cordeirinhos, eles comem os cordeiros, atacam os cães, atacam as pessoas e ferem as pessoas. E já mataram pessoas. Portanto, a gente precisa ter essa condição de defesa. Não é possível estar no meio do campo. Faz como? Chama a polícia para enfrentar o javali? Onde a delegacia mais próxima está a 100 quilômetros da fazenda? Ele precisa ter um instrumento de proteção e defesa. Então, presidente, isso é para dar o direito ao cidadão e à cidadã brasileira que nos foi negado desde 2005 pelos governos que se sucederam. Quem duvida a questão do javali, bota aí no Google, né, javali, ataque, você vai ver cada cena aí terrível de javali atacando e matando seres humanos. É terrível. Tá? E eles se procriam uma velocidade monstruosa. 60, 70 por ano cada casal, por aí. Grande rebanho de javali. Então é em progressão geométrica. Então a caça é a única caça liberada no Brasil, e assim mesmo em alguns estados tem restrição, porque depende do estado. No mais, não existe qualquer liberação de caça no Brasil. Depender de mim, não tem liberação de caça alguma no Brasil. A não ser do... Presidente, acho importante fazer um elogio à equipe da SAGE, né, da subchefia jurídica que dá a cobertura aí ao trabalho de todo o governo, porque o primeiro decreto e o segundo decreto não tinham inconstitucionalidades. As pessoas confundiram, né, inconstitucionalidade com a questão do mérito, e todas as questões de mérito que precisavam ser ajustadas foram nesse segundo decreto. Então, eu quero aqui dizer que a equipe trouxe presidente de segurança ao senhor e, o mais importante, deu tranquilidade a quem está lá na ponta e que precisa... Olha, pelo excelente trabalho prestado pelo chefe da SAGE, Jorge Oliveira, isso mesmo? Nosso major. Ele é major da Polícia Militar DF. Então, em nome do major da PMDF, um grande abraço a todos os policiais militares do Brasil, pelo representante que vocês têm, né? Entre outros, aqui dentro nos ajudam e muito nessa área. A última notícia? Aprovação do 870. Não, então é a penúltima. A NP 870 foi aprovada, a COAF foi lá para o Ministério da Justiça, continua no Executivo sem problema nenhum, deve ser votada semana que vem no Senado. No meu entender, deve aprovar o que foi votado na Câmara dos Deputados, e vamos seguir em pautas mais importantes, né? A minha bancada, o PSL, é uma bancada de parlamentares bastante novos. Alguns ainda acham que tem que ganhar todas, não dá, a gente vai ter que, não é que vai ter, a gente vai perder alguma votação sem problema nenhum, e quem tiver mais voto leva. Agora, nossa bancada não vai atrapalhar votações, no que depender de mim, não tem ascendência a bancada pessoal, acho que eu mando na bancada, não mando. Logicamente, os líderes, nós que indicamos, e trabalho nesse sentido, que é a Joyce Halseman e o Vitor Hugo, trabalham nesse sentido, para que a gente busque o melhor possível para atender o povo, mas o parlamento tem mais do que autoridade, tem legitimidade para mudar essas questões. Presidente, eu tenho que lembrar só uma coisa. Tá. Durante anos no Brasil, nós chegamos a ter 39 ministérios que eram cabides de emprego para os apadrinhados políticos. Nós aprovamos hoje, fruto da decisão do presidente, uma estrutura, Gilson, com 22 ministérios que são equipes enxutas para servir o Brasil, presidente. Essa é a grande diferença. Nós temos que votar semana que vem no Senado. Claro. Então, o que eu peço aos meus liderados ali, né, o pessoal do meu partido, você vai pedir para o DEM também, né, que aprove, que passou na Câmara, uma votação simbólica, relâmpago, tranquilo, e toca o barco. Nós aprovamos mais de 95% do que na MP. Então, logicamente, o parlamento fez a sua mudança lá, a gente vai reconhecer, e isso faz bem para a democracia. Você também atender, obviamente, porque nós jogamos junto, não existe, é igual um casal. Se quer ter um filho bonito, tem que estar em comum acordo. Vai nascer um filho feio, igual nós três aqui. Presidente, eu queria, para terminar a minha parte, eu queria agradecer a acolhida que eu tive no Vale do Ribeira.
de todo o trade turístico do Vale do Ribeira, dos políticos, dos prefeitos e vereadores da região do Vale do Ribeira, do seu irmão Renato Bolsonaro, homem de bem. E eu nunca vi tanto golfinho na minha vida feito eu vi lá em Cananéia. Eu fiquei impressionado. Eu conheço Noronha, sou pernambucano, mas eu vi muito golfinho lá. Eu não vou dizer que eu vi mais golfinho em Cananéia do que em Noronha, senão a turma vai tirar o meu couro lá em Pernambuco. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu fiz isso daí. Um amigo meu aqui de Brasília, um tal de Mozart, tá certo? Fomos uma aventura há 2 anos lá em Eldorado, levamos um jet ski. Você pode parar lá em Registro, se você quiser. O Eldorado Paulista, eu acho que é o melhor local. Afinal de contas, grande parte da minha família, você para ali, bota o jet ski no rio e vai rio acima. É um passeio maravilhoso. Vários afluentes, como a Barra do Taquari, entre outros. É uma viagem fantástica de jet ski, Ribeira acima. Vai passar por Iporanga. Ajuda aí, moça. Vai chegar talvez até na cidade de Ribeira. Não, Miracatu é lá pra baixo. Não, você está puxando a brasa por tua sardinha que tem uma família de lá. Não tem Rio Ribeira lá em Miracatu, não. Você pode dali também ir até fora do Ribeira. Também é um passeio maravilhoso. Tu para o jet ski na região lá de Iguape, Canané, Ilha Comprida, para o carro lá, pega o jet ski, dá para você reabastecer no caminho, não tem nenhum porto náutico ali, mas você para, leva um galão de 20 litros, pega no posto, reabastece. Ou você pode pegar colegas, a meia dúzia, 10, 20 colegas, jet ski, coisa mais linda, maravilhosa. Você vai conhecer uma região realmente, você não vai acreditar que existe aí em São Paulo. Entre São Paulo e Curitiba. São Paulo. Ali, você sai de São Paulo, passa aí Miracatu, Juquiá, Registro, pode parar em Registro, Jacupiranga, e cai para a direita ali, é o Eldorado Paulista aí. A cidade mais bonita do Vale do Ribeira, tenho certeza disso. É isso mesmo? Pessoal, última notícia. A senhora Raquel Dodge nos procurou aí um tempo atrás. A Petrobras foi multada em 2,5 bilhões de reais por ter realizado venda de papéis para fundo de pensão especial nos Estados Unidos. E lá, quando você faz uma coisa errada, o bicho pega. Então, é uma multa milionária e uma parte dessa multa está vindo para o Brasil, não pode ser aplicada na Petrobras. Então, a senhora Raquel Dodge procurou, passa também pelo ministro do Supremo Tribunal, Alexandre Moraes, os parabéns a ele, nossos cumprimentos, e esse recurso será usado pelo Poder Executivo, né? A princípio deve ser tudo usado pelo Ministério da Educação. E daí acaba aquele contingenciamento de 3,6%. Olha, 3,6% e não 30%. É 30% da discricionária, tá? Então 30 de 12 dá 3,6%. Então praticamente recompõe isso tudo. É assim que a vida toca. Ninguém gosta de contingenciar nada. O próprio Gilson procurou agora há pouco. Foi contingenciado a semana passada 5 milhões. 5 milhões de reais. Daí o Embratur fica em estado vegetativo. Já liguei para a equipe do Paulo Guedes, 5 milhões. Eu acho que é juros de alguns minutos. Tá ok? Olha a situação que está o Brasil. Hein? Tá certo? E para ver se a gente não deixa a Embratur parar. Afinal de contas, né? Tu chegou lá agora, já vai dormir? Não pode. Você tem que fazer turismo. Eu quero agradecer, presidente, pela confiança e dizer que eu não vou lhe decepcionar. Muito obrigado. Muito obrigado. Amanhã, se Deus quiser, estaremos em Recife. Deus quiser. Pessoal, até quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço a todo mundo. Muito obrigado pela audiência.